Jesus uma vez disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Obviamente, Jesus não estava falando da nossa salvação. Perder a alma é perder a identidade. Portanto, hoje nós vamos continuar trabalhando estes elementos e eu acredito que Deus tem uma construção a ser edificada em nome de Jesus. Todos aqui estiveram ontem à noite, eu assumo. Se você não esteve, talvez você terá dificuldade de acompanhar-nos. Vamos começar renombrando os textos base da nossa construção. Muito bem. Nós tivemos 1.200 pessoas ontem, só em uma das nossas rádios, escutando em 27 países. Hoje nós temos 270 pessoas que estão ouvindo agora ao redor do planeta. E que interessante, né? O pastor está dizendo que tem gente no Japão comunicando, e da Malásia. E a essas alturas do campeonato, irmãos, vocês e obviamente as pessoas que caminham conosco não têm noção da abrangência daquilo que a gente faz. E é tão interessante, né? Mas eu quero que você regule os decibéis do seu entendimento. Porque se eu existo para confirmar o que você já sabe, a minha existência é inadequada. Aquilo que nós vamos edificar hoje ainda não foi construído. Não está escrito. Essa é a razão, porque todo mundo termina de me ouvir e fala assim: gente, parece que não é ungido, né? É porque você só unge um edifício que já se levantou. O que eu estou falando é de uma igreja que não existe ainda. O problema é que ela já existe na mente de Deus. E a nossa função como geração é trazer esta ideia de Deus à existência em nome de Jesus. Os textos de ontem que nos ajudaram foram Gênesis 2, dos versículos 7 ao 8, para a sua revisão e obviamente as pessoas que estão online. E no final da nossa ministração eu vou abrir um tempo para perguntas e respostas. As pessoas que estão nos ouvindo ao redor do planeta, se tiverem perguntas, podem entrar no chat da emissora e nos mandar a pergunta, e o pessoal do departamento de comunicação vai escrever e possivelmente nós podemos responder. Gênesis do capítulo 2, dos versículos 7 e 8, Êxodo do capítulo 5, dos versículos 18 ao 23, Números do capítulo 17 dos versículos 7 ao 8, e Hebreus do capítulo 9, dos versículos 8 e 15. Quero relembrar que isto aqui também não é um estudo bíblico. Nós não estamos lendo a Escritura. Nós não estamos necessariamente fazendo hermenêutica do texto bíblico. Nós estamos falando de códigos de arquitetura. Isso aqui é matemática teológica. Vai além do conhecimento sistêmico e sistemático. Eu fico olhando para o coeficiente desse auditório, muita gente nova e frequentemente onde eu vou, as pessoas me perguntam: mas você não tem medo de falar as coisas que você fala? Não, essa moçada nova. E é exatamente o ponto. Porque essa moçada nova entende muito mais do que nós entendemos. Porque eu, por exemplo, eu sou um produto híbrido. Eu sou uma espécie de medusa cristã evangélica. Eu sou uma espécie de reunião pentecostal e de mitologia grega. Percebe? Uma espécie de Jesus e Hércules ao mesmo tempo. E por mais que nós não admitamos, porque por 40 anos, tudo que levava o label de Jesus, a gente pensava que era de Deus. As piores atrocidades foram feitas no nome de Jesus. Então, nem tudo que leva o nome de Jesus representa os conteúdos do reino. Então, nós temos que ter coragem de destruir as coisas que foram edificadas no nome do Senhor, mas não foram edificadas conforme o desenho do novo pacto. Então, eu quero começar nessa manhã explicando que o fato de aquilo que nós estamos construindo não estar edificado ainda, portanto,
produzindo a impressão de que não é ungido, não é consagrado. Então nós temos que prestar atenção. Revelação e manifestação, essa terminologia que nós estamos encontrando para falar desta tensão, e a palavra tensão deve ser escrita. A tensão entre andar no trono e na realidade. E essas duas palavras serão importantes para falar de governo, de crescimento, de expansão e de paternidade. Nós argumentávamos que a igreja que vira para o trono e se esquece da realidade, ela vai ser ineficiente. Também nós dizíamos que a igreja que olha para a realidade e desapercebe o trono, essa igreja será inapropriada para o exercício da sua função. A igreja então que vai ser relevante nos próximos dias na construção de paternidade e de identidade, é a igreja que carrega marcas, que a prepara e a treina para viver um tempo de tensão entre a revelação e a manifestação. Nós argumentávamos então que o primeiro livro da Bíblia é Êxodo. Essa não é uma ideia minha, é de um amigo meu de Córdoba, chamado Juan Balistreri. Moisés vive um Êxodo enquanto escreve um Gênesis. O primeiro livro da Bíblia, historicamente falando, então, é Êxodo. E as coisas que a ele, Moisés, são reveladas à luz da experiência que ele vai vivendo. Nós então argumentávamos que o paradigma evangélico está equivocado. Não é saber para experimentar, é experimentar para saber. O exercício do ministério então, a formação de filhos no reino, a geração de uma geração, com perdão da expressão e da redundância, não deve ser à luz de sentar numa sala de aula, ensinar princípios de paternidade e então sair para a rua para experimentar. É o contrário. É sair para a rua, é experimentar em Deus e logo deduzi-lo e aprendê-lo. A polaridade precisa ser inversa. Hoje, entretanto, nós vamos entrar em dois textos da Escritura. Como nós temos um pouco mais de calma e de tranquilidade, nós vamos construir isso conforme nós pudermos nessa manhã. Em primeiro lugar, em Números, no capítulo 17, dos versículos 7 e 8, e logo Êxodo, no capítulo 9, do versículo 8 em diante. Do livro de Números, no capítulo 17, dos versículos 7 e 8, a Escritura diz: E Moisés depositou as varas diante do Senhor, no tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. E no dia seguinte Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzido botões e flores, até chegar a ter frutos maduros. Eu vou repetir o versículo 8, porque ele vai ser importante. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões, flores e frutos maduros. Botões, flores e frutos maduros. Diga comigo: botões, flores e frutos maduros. Em Hebreus, a epístola aos Hebreus, se você for tão gentil de acompanhar-me, na epístola que escreve, na minha opinião, Paulo, obviamente é a minha opinião, capítulo 9, do versículo 8, e a minha função nesses dias aqui é inverter a polaridade da frequência da sua espiritualidade. O caminho da igreja não é da porta do tabernáculo para a sala do trono.
O caminho da igreja é do trono para fora. Então, por anos nós, como igreja, dissemos, vamos levar o povo para a presença de Deus. Não existe tal coisa. Ou pelo menos nesse tempo e nessa vigência apostólica. A tarefa da igreja é tirar o povo da presença de Deus. E levar para fora. O chamado da eclesia não é a convocação para dentro, é o chamado para fora. Eclesia, a igreja, em sua composição jurídica, constitutiva, não é um chamado para dentro, é um chamado para fora, é a assembleia dos que vão falar para fora. E obviamente, nós vamos conceitualizar esses conceitos num instante só. Em Hebreus capítulo 9, nos versículos 8 em diante, a Escritura diz, desta forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifesto o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas, os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeita e limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida, bebida e de várias cerimônias de purificação com água, e essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando eu digo nova frequência, nova polaridade, é disso que eu estou falando. No versículo 11, quando Cristo veio como sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes, a verdade presente, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Não é o primeiro Gênesis, o primeiro Adão ou a primeira criação. É o segundo Gênesis, o último Adão e a nova criação. É funcionar na frequência da nova criatura. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo aqui. Versículo 12, não por sangue de touros, bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Quantas vezes ele entrou no Santo dos Santos? Uma vez, e para quê? De uma vez por todas. O caminho da igreja não é entrar no Santo dos Santos. Esse caminho já foi feito. O caminho dos adoradores não é conduzir a igreja ao Santo dos Santos. Preste atenção. Versículo 13, ora, se o sangue de bodes, touros e cinzas de um novilho espalhados sobre o que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que nós sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é mediador da nova aliança, para os que são chamados e recebem a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pela transgressão cometida sob a primeira aliança. Ou seja, a nova aliança substitui a primeira aliança. Nós dizemos então ontem que esta igreja que precisa entender seu êxodo para viver um Gênesis, ela então agora precisa recuperar a sua capacidade orgânica e missional, se ela quer gerar filhos. E aqui então é onde nós reiniciamos nessa manhã. Se o caminho da igreja é de dentro para fora, se o caminho da igreja é de dentro para fora, a nossa primeira tarefa então é entender o que está dentro. No Santo dos Santos, o único móvel existente era a Arca da Aliança. E eu não vou perder tempo aqui conceitualizando aquilo que eu entendo que você já sabe. A Arca da Aliança
É o instrumento do velho pacto no qual a presença de Deus era contida. Na verdade, a Arca da Aliança não significava nada. Eram os elementos dentro da Arca da Aliança que tinha valor. Os 3 elementos dentro da Arca da Aliança eram as pedras ou as tábuas, onde a lei foi escrita pelo dedo de Deus, o maná do deserto, e obviamente ninguém explica como é que o maná nunca apodreceu dentro da arca, e a vara de Arão que floresceu. Estas 3 coisas, elas significam valores que precisam ser recuperados na intenção de restaurar a multiplicação orgânica da igreja. A primeira revelação, se você estiver escrevendo, aqueles que estão nos ouvindo em outros lugares do planeta devem fazê-lo. Revelação conectada às tábuas da lei, experiência conectado ao maná do deserto, e frutificação conectado à vara de Arão que floresceu. Se você inverte esta escala de valores, você vai ter uma igreja que não vai produzir e gerar filhos. A maioria de nós, porque somos pragmáticos, eu quero te explicar o seguinte, que existem certas coisas que você e eu fazemos, que nós fazemos sem entender. Nós fazemos só porque é feito, acontece, você nem sabe por que você faz. É involuntário. Mas o fato de ser involuntário não o faz correto. Existem certas mecânicas da sua espiritualidade que você herdou de experiências de 10, de 20, de 30 anos atrás, como eu também. Mas o fato de que essas experiências são involuntárias, não significa que elas não são incorretas em primeira instância e logo daninhas para ser pior. Em outras palavras, não importa se o mal que você fez foi por querer fazer ou involuntariamente, o mal está feito. Então existem desenhos equivocados que nós fazemos na igreja nos nossos dias, que você não faz porque você necessariamente é ruim, é o que você e eu aprendemos. Mas o fato de que você o faz só por reflexo, não significa que não está errado, ou que não esteja mal edificado. Eu me explico? Quem, por exemplo, nos ensinou que culto tem que ser abertura, 3 cânticos, dízimo e oferta, anúncio, pregação e anúncio no final, meia hora de anúncio no final? Nós aprendemos. O culto não tem que ser assim necessariamente, só porque eu aprendi assim. Então qual que é a problemática de edificar um novo desenho? É que todo mundo fica me olhando, e você imagina que eu estou aqui em ambiente amigos, eu suponho, né? Mas eu vou em certos territórios, onde quando eu termino de falar, os caras têm que me acompanhar para sair do auditório, porque existe uma animosidade. E o que você tem que entender é o seguinte, que eu sou um homem sentenciado, eu só estou vivo por causa do que eu estou pregando. Eu estou sentenciado, irmãos. Não existe em mim qualquer sombra ou variação de dúvida enquanto ao que me foi revelado. Então, a primeira coisa que eu tenho que confrontar aqui são os desenhos antigos que você carrega. Então nós não podemos nos esconder de trás da involuntária espiritualidade herdada dos nossos antepassados, que não necessariamente foi ruim. Então se os meus avós iluminavam a sua casa com lamparina, e esse ato era feito com honestidade, mas hoje, se a minha casa tem luz elétrica, eu não posso, à luz do que hoje eu conheço, iluminar minha casa com lamparina. Seria negar os avanços da revelação, se nós não caminhássemos conforme o que Deus está fazendo nos nossos dias. Então, se hoje nós vamos começar o caminho da revelação e da manifestação, nós temos que começar naquilo que eu chamo de o protocolo da presença de Deus. Você quer identificar uma pessoa, porque logo aqui, o pai desta casa, e aqueles que formam a formação genética, orgânica e missional, daquilo que será construído, porque isso aqui não é uma conferência, isso aqui é uma edificação de valores e de apontamentos direcionais, que
que vão ser implementados por esta casa em um plano de trabalho para gerar uma família em Deus. Então é mais do que uma conferência. Nós precisamos então questionar esta tricotomia do lugar de onde nós saímos. O Santo dos Santos não é o meu destino, é a minha origem. Eu não vou para o céu, irmãos, eu saí de lá. O trono não é o meu lugar de chegada, eu saí do trono, eu fui formado no trono. Então como é que eu vou voltar para um lugar de onde eu nunca saí? Na verdade, o que vocês estão vendo aqui é um holograma, é uma projeção psicológica. Eu existo noutra dimensão. O que você vê aqui é uma projeção física de uma realidade intangível. Eu não existo nessa realidade, tampouco as leis desta dimensão me governam, porque eu estou conectado à economia e às codificações do lugar aonde eu saí. A igreja não existe do mundo, nem para o mundo e nem no mundo. A igreja está aqui por uma questão missional. Ela só está aqui para trazer o reino de Deus para cá em nome de Jesus. Então, se você quer identificar que marcas reais uma pessoa terá para gerar filhos, porque o fim de todo pai é fazer que o seu filho seja pai. Lamentavelmente, até onde eu acompanho, e se eu falar alguma coisa aqui que soe uma consideração de quem mora em outro lugar, é só para criar perspectiva. Mas a impressão que eu ouço, apesar de que eu não acompanho a igreja no Brasil, porque não é a minha asignação primeira, a impressão que eu ouço é que a paternidade do Brasil não é paternidade bíblica apostólica, é paternalismo. O que é paternalismo? Paternalismo é aquele cara que pensa que ele é melhor que todo mundo, que paternidade é uma questão piramidal, hierárquica, que o apóstolo é o primeiro, a palavra primeiro lá, que os apóstolos vêm primeiro é protum, em grego. Não é primeiro porque está por cima, é primeiro porque está por baixo. É primeiro porque ninguém vê o fundamento. Eu, por exemplo, proibi os meus pastores, os pastores debaixo da nossa paternidade, de mencionar no púlpito que o que eles estão pregando saiu de mim. De vez em quando eu ouço um filho nosso em alguma congregação mencionando uma palavra poderosa que o pastor pregou. E na verdade aquela palavra é uma palavra que nós distribuímos no ministério. Então não é paternalismo, é paternidade para gerar. E gerar precisa começar com esses códigos que são necessários. Quais são eles? A revelação, a experiência e a frutificação. A revelação, a experiência e a frutificação. Não podemos assumir que uma pessoa vai frutificar aquilo a que ela não foi revelada. Precisa haver revelação. Revelação das tábuas da lei não é o conhecimento da lei. Você e eu sabemos que dos 10 mandamentos escritos na tábua, ou nas tábuas, por certo são as segundas, porque a primeira Moisés quebrou, e a paciência de Deus histórica é muito parecida com a paciência de Deus hoje, porque parte da frescura da revelação, ou do frescor da revelação hoje, foi comprometido por causa do estado emocional da igreja dos nossos dias. Porque Deus escreve nas tábuas da lei e Moisés quebra as 2 tábuas, lembra? Deus pega e escreve de novo. Se sou eu, não escrevo. Se sou eu, digo, você quebrou, você se vira. Então hoje existe uma revelação quebrada por causa de um Moisés que não sabe controlar o seu estado emocional. Você já pensou carregar 2 tábuas que Deus escreveu? Quando você chega num certo limite do monte, a primeira coisa que você faz é quebrar as 2. Pá! Rapaz, o negócio é uma relíquia. Se sou eu digo, eu não quebro isso nem, rapaz, você está doido. Já pensou, eu vou vender. Chegar no eBay e falar assim, ó, essas 2 pedras aqui foram escritas pelo dedo de Deus. Asking price $1 million. Vamos começar aí.
Então, o estado emocional de uma igreja que não sabe se controlar, quebra a revelação. Então, se o pastor desta casa e logo os líderes e aqueles que estão me ouvindo nas nações querem gerar filhos de maneira orgânica, não artificial, nós precisamos ter uma geração de gente que tem revelação, mas é revelação que não se quebra, revelação que não se sujeita ao seu estado emocional. Porque, irmãos, hoje em dia, um percentual enorme da igreja é construído sobre o seu estado emocional, porque eu não me sinto bem, eu não entendo, eu não sei porque Deus me trouxe aqui, e essa história de nunca saber onde você está, por que você existe, nunca te permite ter revelação sólida e precisa. A razão por que no primeiro pacto o povo não entrou, é porque aquilo que o povo ouviu, não foi a primeira versão da revelação. A primeira versão da revelação foi quebrada pelas emoções descontroladas de Moisés. Nesse sentido, a igreja vai precisar reformar a sua cristologia de novo. E talvez no sábado e no domingo eu vou falar a mais recente versão de Jesus e a dicotomia entre Pedro e Paulo. A razão por que Pedro e Paulo nunca se deram bem é porque a humanidade de Jesus, conhecida por Pedro, atrapalhou que Pedro reconhecesse a divindade de Jesus. Pedro tinha saudade de um Jesus que já não existia. Paulo nunca teve, porque ele nunca conheceu esse Jesus histórico. Se os dois estivessem numa mesma mesa, Paulo dissera, o Senhor está aqui. Pedro dissera, eu sinto falta dele. Você sabe por quê? Isso aqui vai ser para sábado. Você sabe por quê? Um novo convertido. Não, presta atenção. Você sabe por quê? Não, presta atenção aqui. Não me atrapalha não, irmãos. Você sabe por que um novo convertido está no primeiro amor? Porque ele tem a versão mais recente de Jesus. A sua versão de Cristo é de 20 anos atrás. Porque existe cuidado para não fazer confusão com o que eu estou falando. A pessoa de Jesus não muda, histórica e constitucionalmente falando. Gaguejei agora, né? Mas o cara acabou de encontrar com Cristo, a versão do encontro dele é 2015. A minha é de 1988. A verdade presente não é o texto bíblico, é a verdade revelada para aquele dia. Hebreus diz que eu estou vivendo a verdade presente. Pedro nunca pôde funcionar além da casa de Cornélio, porque a versão que ele tinha de Jesus era uma versão histórica ultrapassada. Revelação, então, não é a que eu recebo, é a que eu passo para o povo. Revelação, e eu estou falando dos 3 fundamentos ou códigos para identificar homens e mulheres que serão capazes de gerar filhos e exercer paternidade. Está todo mundo comigo aqui? Irmãos, está todo mundo aqui? E a primeira codificação é que nós entendamos que entre a revelação que eu recebo e a implementação dessa revelação nos processos emocionais da realidade do povo, existe uma quebradura. O efeito de paternidade não é o que eu recebo do trono, o efeito de paternidade é o que eu passo para o povo. Então, Moisés, quando passa as leis para o povo, as leis passadas para o povo não foram a primeira versão da lei, foi a segunda versão. Deus escreveu de novo. A primeira foi quebrada por um Moisés que não soube controlar as suas emoções. Então, no seu processo individual e na formação da liderança de maneira comunitária, muitas vezes aquilo que chega a ser impartido sobre o povo não é a versão original daquilo que foi revelado no trono. O revelado originalmente não é manifesto, porque entre uma coisa e outra
frequentemente existe uma geração igual a Moisés, que por causa de emoções descontroladas, não são capazes de conjugar a revelação e a realidade. E se Deus no meio do processo houvera dito, Moisés, quer saber de uma coisa? Você quebrou, você escreve de novo. E aí hoje nós teríamos 17 mandamentos, ao invés de 10. Então qual que é a minha pergunta? A pergunta a essas alturas do campeonato é a seguinte: quais são os aspectos da sua emoção descontrolada que estão fazendo que, entre o que você ouve e o que você revela, existe um quebrantamento no meio que impede o que Paulo chamou de a plenitude de Deus? Para voltar ao paralelo que eu construí, o Cristo que Pedro pregava não era o mesmo Cristo que Paulo pregava. Cuidado com o que eu estou falando aqui, não confunda. Porque Paulo pregava um Cristo vigente, presente, daquele dia. Pedro era mesclado, o Cristo de agora com aquele com quem ele andou nas ruas da Galileia. Porque se você não tiver cuidado, o pescador da Galileia pode ofuscar o filho do trono. Revelação, então, é o primeiro código. Diga comigo, revelação. Mas dentro da arca, de onde eu saí, diga comigo, eu não vou à presença de Deus. Eu saí de lá. Diga comigo, eu não vou para o céu. Diga comigo, o céu não é meu destino. O céu é a minha origem. Eu não fui feito para ir para o céu. Eu saí de lá. Isso muda todas as coisas. A nossa escatologia, o nosso... então não vai pregar mais que o povo vai para o céu. Depende qual é a sua noção disso aí. Porque se a nossa pregação é uma espécie de escape coletivo, uma espécie assim de Jim Jones espiritual, né? Vamos tomar todo mundo um suco envenenado, vamos morrer e vamos para o céu. Esse não é o céu do reino. O reino não é amanhã, o reino é agora. Essa igreja então precisa ter revelação. Revelação não quebrada pelas suas emoções. Revelação não adulterada pela minha má conduta emocional e almática. Esta igreja então agora precisará de experiência. Diga comigo, experiência. Ninguém que recebeu as tábuas da lei e não comeu o maná do deserto não serve para gerar filhos. Só serve para gerar filhos quem comeu o maná no deserto. Porque a experiência do deserto, ela te dá condições de gerar filhos com consciência. A terceira, e é o que nos interessa nessa manhã, é a frutificação. A revelação gera experiência. A experiência gera frutificação. Esses não são três ingredientes necessariamente iguais. Eles são conseguintes. O que significa isso? Você não começa pegando revelação, experiência e frutificação. Joga no mesmo saco. Sacode, mistura e sai o que você quer. Um vem depois do outro. Você não pode frutificar se você não tiver experiência. Você não pode ter experiência se você não tiver revelação. É um fundamento depois do outro. Está todo mundo comigo aqui? O produto final interno, então, é levar uma igreja que frutifique. Obviamente é aqui que eu te convido à parte que nos interessa. Todas essas coisas eram ajustes de vocabulário. O que nos interessa? O que nos interessa é constatar que hoje 10% da igreja frutifica todo o trabalho da igreja. 90% do povo da igreja não frutifica. Então, isso eventualmente, na condução de uma igreja local, vai atrapalhar o crescimento. Porque se você tem 10 pessoas que carregam a arca, por assim dizer, e daqui a pouco a arca é composta de 2.000 pessoas, essa igreja vai fragmentar. Por isso que, eclesiologicamente falando, quando uma igreja excede um determinado número, ela vira um auditório. Que o pastor e os pastores chegam à conclusão de que, a menos que nós façamos um auditório, e quando eu digo auditório, eu estou falando da cultura de auditório, a cultura de consumismo, de sentar, receber, comer e ir embora, e nunca produzir no reino. A razão é muito simples, porque esta igreja está vivendo à luz de uma frutificação isolada. Então, o que hoje nós vamos corrigir aqui, para esta igreja local, por exemplo, será fundamental, se vocês querem que esses 4 processos
de crescimento aqui tenham conectividade um com o outro, porque ao contrário, e não é uma profecia, é uma constatação matemática. O que vai acontecer é que daqui a 10 anos, essa igreja vai ter a mesma quantidade de pessoas, infinitamente passando pelos mesmos processos. É como um parafuso espanado, se é que eu explico. Por quê? Porque as pessoas são conquistadas no processo de casas de paz, elas são apacentadas no processo de um milagre na sua casa, elas são confrontadas e consolidadas nos retiros de Shekinah, mas elas não se graduam ao estado de ser pais espirituais, gerar filhos e consolidá-los, para que esses ao mesmo tempo frutifiquem. O que ocorre é que essas pessoas, uma vez não tendo revelação, experiência e frutificação, elas se esterilizam. Porque a palavra revelada, uma vez te coloca na sala do trono, ou você entra na dimensão, olha cá, na dimensão onde o pão do deserto não apodrece e a vara que floresce não seca. Por que que o pão não apodreceu e a vara não secou? Porque dentro da arca da aliança, as leis da física e da gravidade não funcionavam. Esta pessoa, então, que chega ao ponto da paternidade e não entra para frutificar, ela esteriliza o seu ventre. Aí ela vai voltar lá para a casa de paz. Daqui 1 ano ou 2, vocês vão estar fazendo conexão de casas de paz de gente que esteve aqui. Só que agora eles não são capazes de frutificar, porque o ventre que antes era virgem, agora é estéril. E esse é o estado da igreja. Então o que nós estamos edificando hoje, e logo esses 3 dias, é para que isto não ocorra. Frutificação, então, não é necessariamente uma espécie de metodologia de crescimento. E eu quero que você escreva isso. É uma recuperação da capacidade orgânica do corpo de Cristo. É uma recuperação da capacidade orgânica do corpo de Cristo. Na vara de Arão que floresce em Números, no capítulo 17, lembre-se que o caminho da igreja não é de fora para dentro, no esforço de entrar na presença de Deus. O caminho da igreja é de dentro para fora. A vara de Arão que floresce, então, vai prover para nós 3 códigos que são capazes de recuperar a capacidade orgânica da igreja. Em Números 17, a Bíblia diz que quando a vara floresce, ela floresce em 3 estágios ou etapas. A primeira é que essa vara tem botões, o segundo é que ela tem flores, e o terceiro é que ela dá frutos maduros. Em Números 17, nós lemos que esta vara que floresce, é interessante que a Bíblia diz que a vara de Arão floresceu, mas a terminologia está mal escrita. Moisés escreveu equivocadamente, que a vara não floresceu, a vara deu fruto. Se ela tivesse florescido, ela tinha ficado só com flores. Então essas 3 etapas vão favorecer 3 códigos sobre os quais nós temos que edificar, se nós queremos ter uma igreja que gera filhos e exerce paternidade. Coloca uma pausa aqui, ouça bem. Num primeiro instante da revelação da paternidade de Deus e da identidade de filhos, existe aquilo que eu creio que esta igreja aqui já recuperou, que é uma igreja que já sabe que Deus é meu pai e eu sou filho. É uma igreja que já sabe que o pastor da igreja não é um líder com cajado, ele é pai que gera filhos. Que eu não sou membro de uma organização, eu sou filho de uma casa. Que o culto é só uma mesa onde o pai senta para comer com todos. Que o pão partido abre os olhos para a presença de Cristo. Todas estas coisas, ainda que fundamentais e viscerais para o processo de recuperação orgânica e missional do corpo, são matérias superadas. É como se isso fosse primeiro grau. O que eu estou falando aqui é o próximo passo da realidade de paternidade e gerar filhos.
Obviamente que Deus tem que ser meu pai. Obviamente que eu sou seu filho. Obviamente que a casa é uma casa, que o pai espiritual, que já... Essas coisas todas devem ser reais na minha vida. Se você está aqui nessa manhã, ouvindo esta palavra em qualquer lugar do planeta, e você ainda tem dificuldade com a paternidade de Deus, com a identidade de filho, porque Romanos 8 não diz que a natureza espera a manifestação dos membros da igreja, da catedral da adoração. A natureza pouco importa quantos cultos a catedral da adoração faz por semana. O que a natureza, e agora eu vou falar de ecossistemas, que é uma palavra que Deus me revelou nesses dias. A natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. A natureza não espera a revelação dos filhos de Deus. Porque não importa o que os filhos de Deus recebem na revelação. Essa é uma experiência primária, perdão, irmão. É porque eu me emociono e gaguejo. E eu estou falando da atenção da manifestação. Romanos, então, no capítulo 8, quando diz que os filhos de Deus têm que manifestar, a natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. Em Hebreus, no capítulo 9, a Bíblia diz que aquilo que nos foi revelado agora é manifesto. Então, se nós vencemos essa etapa, e eu vou repetir, se você ainda tem dificuldade com a paternidade de Deus, se você ainda tem dificuldade com a identidade de filhos, eu quero pedir para você nunca mais falar que você é ovelhinha de Jesus. Nunca mais repete essa palavra. Se você falou um dia, pede perdão a Deus. Eu não sou ovelha, eu sou filho. Ovelha vive no curral, filho vive na casa. Jesus falou uma sociedade agrícola. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui em Goiânia, você vê, já viu uma ovelha pessoalmente? Levanta a mão. Quem nunca viu uma ovelha pessoalmente? 80% do auditório. Você tem uma ideia? A alegoria de ovelha nem funciona num contexto urbano. A parábola das 100 ovelhas não é da uma que perdeu, é das 99 que sobreviveram sozinhas no deserto. A parábola da dracma não é da moeda que desapareceu. Eu estou em Lucas 15. A parábola da dracma é das 9 que permaneceram no cinturão da justiça da mulher. As mulheres guardavam, a dracma era uma moeda que tinha como é que fala? Um buraco no meio. Então a mulher tinha um cinto, ela guardava a dracma aqui. Como naquela época a sociedade era de muito pudor, um homem jamais olhava para a cintura de uma mulher. Então os homens, quando viam uma mulher, baixavam a cabeça. Se não era a sua, tinha que baixar a cabeça. Então a mulher colocava a dracma aqui, enrolada no cinto, que é porque nenhum homem ia olhar. A parábola dos filhos pródigos não é do filho que foi embora, é do que ficou. O que perdeu em casa, o que tinha todas as coisas e nunca usou. Então nós temos que fazer uma releitura. A parábola do semeador não é uma parábola agrícola, é uma parábola genética. Mas quando você fala uma comunidade agrícola, pastoril, que a única coisa, ou referência que eles têm, são referências pastorais agrícolas, a sua metáfora tem que ser aí, 2000 anos depois que nós descobrimos a existência dos átomos. A igreja evangélica ainda continua lendo as escrituras com uma lupa agrícola, pastoral, pecuária. Irmãos, é um absurdo interpretativo. Diga comigo, eu não sou ovelha. O pastor desta igreja não, até tem, rapaz, é difícil, né? Vamos continuar, vai me dando um desespero. Portanto, esta igreja tem que superar essa etapa já. Deus é meu pai, ponto. Acabou. Deus me ama.
Faz uns dias eu saí com um grupo de irmãos para ir comer num restaurante. Estava eu sozinho, a família estava aqui, eu estava lá em casa e lá tem duas criancinhas assim, e esses irmãos que me convidaram, eu sentei com eles. O menininho veio, sentou do meu lado, me deu um beijo, me abraçou. Eu falei assim, nós estávamos num restaurante, você vai comer? Ele falou, vou. E o que você vai comer? Eu falei, não sei, meu pai vai trazer para mim. E do jeito que ele estava, ele ficou. Eu tive que chegar, olhar o que eu ia comer, pagar. Mas aquele menino, ele não sabe que a comida custa. Ele não tem ideia. Ele não tem ideia que ali não é de graça. Não é só sentar na mesa e esperar. Se você não pagar, ninguém te serve. Mas ele tem pai. E o pai vai cuidar dele. Essa é uma etapa que você já deveria de ter superado. Então, se você ainda anda fazendo conexão da paternidade de Deus com a ausência do seu pai, por exemplo, ou com o mau pai que você teve, ou o bom pai que você teve, ou com o pai espiritual que você não teve, o pastor que você, etc. Você ainda não vai poder entrar nessa dimensão aqui. Deus é meu pai e ponto. Deus me ama e não tem nada que eu possa fazer para mudar isso aí. Deus me ama e não tem nada que eu possa fazer para mudar. Deus me amou. E essa expressão é de tão simples a mais profunda. Agora, você se levanta todos os dias amado pelo Pai? Obviamente que não. Mas a percepção do amor que os meus filhos têm de mim para eles não muda o meu amor por eles. Por causa da sua autoestima, a maneira pela qual eles se percebem, podem ser que os meus 2 filhos biológicos, de vez em quando, não sintam que eu os amo. A minha percepção do amor de Deus não muda a realidade do amor de Deus. O fato de você levantar de manhã não amado, não significa que você não é amado. Essa é uma luta interna, ela não existe. Então, os pastores, frequentemente, pastoreiam uma igreja, não à luz das realidades reveladas, mas das percepções internas. Então, esse pastor aqui, ou aquele irmão ali, ele não se sente amado. Eu não tenho culpa de você não se sentir. A sua autoestima é um problema seu. Não é um problema meu. O púlpito, o governo não deveria ser para prezar, privar, exercer, cuidar de percepções internas. Quem aqui casado, mulher, marido, namorado, etc. De vez em quando a sua esposa ou o marido fala assim, não sei se ele me ama. É uma luta interna. O que eu posso fazer? Eu posso repetir 1 milhão de vezes a mesma coisa. Então, o que eu estou afirmando é o seguinte: o púlpito passa uma vida inteira reiterando verdades que já deveriam haver sido reveladas ao espírito da igreja. Porque todo dia vai sentar alguém aqui mal amado. Eu não tenho culpa do seu marido não te amar, irmã. É um problema seu. O seu marido é seu problema. Não é meu problema. Eu não tenho culpa de você ter problemas hormonais e de vez em quando chegar aqui toda descontrolada, alborotada. É um problema seu. Você percebe o que eu estou dizendo? O sistema operacional da igreja, então, se ela quer exercer paternidade, qual que é o meu ponto aqui? E o que eu estou fazendo é importante. Vou mostrar todo mundo aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte: paternidade e identidade de filhos hoje é uma repetição incansável de um tema que já deveria ser superado. Ó irmão, Deus é o seu pai. Ó irmão, Deus é seu pai. Ó irmão, Deus é o seu pai. Pelo amor de Deus, irmão. Em algum momento nós temos que deixar de repetir as mesmas coisas. E aquele irmãozinho que não se sente amado. Rapaz, que se lasque, ué, não tem jeito não. Beleza. Não, irmãos, presta atenção. Irmãos. Meu pai, me ajuda. Não tem jeito. Quem não se sente amado, nunca. Quem não quer entender, nunca. Vocês não podem passar a vida aqui insistindo com uma parcela. Aí é que está o problema, que daqui a pouco nós vamos entrar no processo da frutificação orgânica, que é na verdade o que nós vamos pregar hoje.
Mas qual que é o que eu estou tentando explicar é o seguinte: essa igreja aqui tem 500 pessoas nesse auditório. Dessas 500, vai sempre ter um percentual de gente que nunca vai se sentir amado, nunca vai entender, nunca vira do avesso, fala o que vocês quiserem. Paga para o cara, nunca. Então, os esforços não devem ser direcionados àquela parcela da comunidade da fé que nunca entende, nunca é amada, nunca quer, nunca é revelada. Porque esta nunca vai ser. Então nós temos que superar esta linguagem da paternidade de Deus. Levanta a mão direita e diz assim comigo: tem áreas da paternidade de Deus e da minha identidade como filho que já foram superadas. Diga para quem está do seu lado: irmão, supera certas coisas. Não, diga outra coisa, diga assim: olha, tem certas coisas que eu ouvi de você que eu nunca mais quero ouvir. Diga para ele. Tem certas coisas que eu não quero mais ouvir de você. Pronto. E todos nós aqui temos que entender a nossa fábrica. Por exemplo, eu aqui no púlpito, às vezes sou muito comunicativo e tal, mas no geral eu sou um cara calado, introspectivo, quieto. Então de vez em quando você pode chegar lá em casa, eu estou no basement da casa, no escuro, tomando um café amargo e pensando em filosofia profunda, à beira da depressão. Tipo assim, com o pé no lago da depressão existencial, com uma corda de pendurada em algum lugar e pensando. Aí eu saio dali novo, rapaz, novo. Eu levanto parecendo uma nota de 100, novo. A Marise, por exemplo, ela é a melhor parte de mim, ela é alegre. E com pouca coisa ela alegra. Eu não. Para eu alegrar tem que ser uma série de constituições equacionais. A minha alegria é caríssima. Mas é o jeito que eu sou. É a minha constituição. Então eu não posso confundir isso com as realidades eternas do amor do Pai. Você percebe o que eu estou dizendo? Meu ponto é o seguinte: você passa uma vida inteira questionando coisas que são mecanismos internos seus. Está bem que eles existam. O que você não pode fazer é comparar essas realidades internas, pessoais, à realidade inquebrantável do amor de Deus. Porque nesse processo, você pode quebrar as tábuas da lei. E a versão que os seus filhos recebam não é a primeira versão revelada, é uma espécie de versão da compaixão de Deus e da paciência do Pai com a sua má administração interna emocional. Porque se Deus de repente resolver não escrever de novo nas tábuas da lei, você pode comprometer o futuro civil de toda uma nação. Então você tem que curar as suas emoções. E outra, você pode fazer cura interior, exterior, diplomática, internacional, arábica, cursiva. Você pode virar do avesso, rapar o interior e costurar de novo. Parte da cura interior é decidir não ser controlado pelas minhas emoções. Eu me recuso a ser controlado e sequestrado pelas emoções da igreja evangélica. Por isso que num auditório igual ontem, quando eu pregava, eu pensei: meu Deus do céu. E eu termino preocupado, porque eu amo a igreja e eu prezo pela noiva do Senhor, mas eu me recuso a ser sequestrado pelo estado emocional. Irmãos, as pedras da revelação que essa geração recebe não é a revelação primeira, é a revelação quebrada por Moisés, que não sabe administrar suas próprias emoções. – 99% da espiritualidade presente é reativa e não proativa. Então nós não podemos pretender, pastores, de que nós vamos edificar uma geração de filhos que mal conseguem controlar seus sistemas e mecanismos internos. E com uma agenda de púlpito que puro se presta para tratar dessa cíclica emocional interminável. O que não é pastoreio, e muito menos pastoreio segundo os padrões do novo pacto. Para não falar do evangelismo,
para não falar do discipulado, para não falar da adoração, da intercessão e todos esses exercícios do corpo de Cristo que hoje só existem para cumprir uma função cíclica desse Moisés que todas as vezes que recebe uma revelação quebra as tábuas em 2 pedaços. A gente adora para curar quem está enfermo. Em algum momento nós temos que adorar inteiro. Eu me explico, irmãos? Então, hoje eu quero te aconselhar em nome de Jesus. Vença as suas dores internas. Vença esse negócio em nome de Jesus e de uma vez só. O dia que você amanhecer mal amado, toma um banho. Lava bem a sua vida. Levanta a cabeça e vai viver. Ah, é porque eu não me sinto bem. Irmão, 99% do tempo eu não me sinto bem agora. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma pausa aqui. Que hora é agora? É 11 horas? É até que hora que vai? Até a hora que acabar, né? Ih, você não acaba não, moço. Tá doido? Não, beleza. Agora nós terminamos. Mas eu quero que você pense nessa revelação de Moisés. Rapaz, o cara tem 2 tábuas frescas na mão. Deus escreveu. Você tem noção de quanto vale 2 pedaços de pedra que Deus escreveu? Aí ele olha aquele povo naquela loucura dele e fala, quer saber uma coisa? É igual um casal que uma vez eu fui pastor dele, que eles quebravam os pratos, os copos, toda vez que eles brigavam. Aí ia lá comprava de novo, era uma cíclica enferma. Aí um dia nós fomos orar, a Marisa e eu lá, e eu levei 20 pratos novos para orar. Eu digo, não sei o que é para vocês quebrar da próxima vez. Então essa é a ideia da igreja. Então, não confunda a paternidade de Deus com o seu estado emocional. Não confunda. De repente você está precisando de vitamina D. Essa tristeza sua é falta de vitamina D. Falta de... Não, aqui não falta sol, porque tem um sol para cada um, mas... Tem certos lugares do mundo que o sol não aparece, você sabe disso, né? Por exemplo, lá em Massachusetts não tem sol, aparece só uma lâmpada de geladeira. Ilumina, mas não esquenta. Então, o sol do tamanho do mundo lá está menos 10. Aí o povo é um povo assim, deprimido. Por quê? Porque falta sol. De repente está faltando você incluir pimenta na sua dieta. Pimenta, para você distrair, queimar a boca um pouco. Entendeu? Entreter alguma coisa. De repente está faltando problemas reais. Porque de tanto fantasma interno, você nunca lutou contra nada real. Qual que é o meu ponto? Eu não sei qual que é o seu problema e não é um problema meu também. Literalmente. A sua autoestima não é um problema meu. Mas esta igreja aqui não pode fazer essa cíclica para terminar ministrando para as mesmas pessoas, uma espécie de carrossel interminável. E é o que acontece na maioria das igrejas locais. Levante a sua mão e diga assim, entre nós não será assim. Diga para o seu vizinho, entre nós não será assim. Você e a sua esposa, você e seu marido, vocês têm que decidir. Entre nós não será assim. Casamento, todo mundo, entre nós não será assim. Então você não vai ser sequestrado pelo seu estado emocional. Você vai ser uma pessoa boa, abençoada, uma pessoa resolvida em nome de Jesus.